Fala pessoal, olha só, teve esse jogo aí do final de semana, né? Entre São Paulo e Palmeiras, em que o Palmeiras venceu o São Paulo por 2-0 aí. E uma curiosidade, né? Que os dois gols saíram com falhas da zaga do São Paulo. Mas teve um lance aí que tá chamando muita atenção, né? Que foi o Caleri e o Abel Ferreira ali se encarando, né? Vamos ouvir o que o pessoal da Jovem Pan comentou sobre isso. O Abel é doido, né, pessoal? O Abel é doidão. Então, deixa aí o seu like, se inscreve no canal e vamos ouvir o que o pessoal comentou sobre essa cena. Agora, falando de uma polêmica, né, que teve no clássico entre São Paulo e Palmeiras, que foi aquela peitada, né, do Abel Ferreira no Caleri, depois de uma disputa de bola, o Abel Ferreira ficou ali encarando o Caleri. Tá aí a imagem, né? A gente viu várias vezes, depois do clássico, essa encarada do Abel Ferreira. O CNM, o presidente da comissão de arbitragem da CBF, a brilhante comissão de arbitragem da CBF, ele disse que o juiz errou ao não expulsar o Abel. A gente vai colocar aqui a sonora, né, a declaração do CNM, onde ele diz que a mensagem não foi positiva. O Abel, que geralmente é expulso, não foi dessa vez. E aí o CNM criticou o árbitro da partida. Questionou, né? Vamos botar aí. 14 minutos de jogo não é normal. O jogo ficar interrompido por quase 2 minutos, 3 minutos, em função de uma discussão entre um jogador e um treinador. Isso não é normal. Isso a gente não pode considerar isso normal. Né? O normal, uma coisinha pequena, perder determinado controle por uma situação específica, por um motivo claro. Né? O que a gente mais via nas súmulas antes dessa regra era aquela frase que dizia assim, que estava na súmula, reclamar de forma assintosa. A decisão da arbitragem. Isso. Quando, na verdade, agora a gente vê reclamar de forma assintosa com o jogador adversário, porque é uma situação diferente que a gente viu nessa rodada. Isso. A discussão do Abel com o Caleri. Isso, é uma situação inusitada e pode deixar rodar, Juliano, né? O Rafael Claus tentou... porque o Rafael Claus, ele tem muita experiência, né? É um árbitro com nome, digamos assim. Então, ele tentou administrar uma situação que, para a regra do jogo, ela não seria administrável com cartão amarelo. Tá? A verdade é que a maneira como foi a relação, essa ação entre o Abel e o jogador Caleri, né? Foi uma ação muito forte, foi uma ação de indisciplina muito forte. Isso é uma ação de cartão vermelho, tá? Isso por si só é uma ação de cartão vermelho, tá? O cuidado que a gente tem que ter, por exemplo, né? Por exemplo, o jogador, né? Por sorte aqui, o jogador do São Paulo, o Caleri, ele não foi para o confronto, porque você imagina o que poderia ter acontecido se um empurra o outro, né? Porque no final das contas, se eventualmente se expulsa os dois do campo, quem seria o mais prejudicado, por exemplo? Né? Quem tem um jogador ou quem tem expulso técnico? Né? Porque no jogo, no final das contas, um time ia ficar com um jogador a menos e o outro não. Né? Por isso que a regra também, Ayana, ela é mais rigorosa nesse aspecto disciplinar com os técnicos. Olha aí, ó, o CNM, presidente da comissão de arbitragem, né, falando sobre a situação, falou que é um absurdo o jogo ficar parado. Realmente, mas isso é um absurdo em todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Acontece em todos os jogos do Campeonato Brasileiro. A gente vê a bola parada o tempo inteiro, o jogo parado o tempo inteiro. Flávio Prado mesmo fala sempre do Daronco aqui, como para o jogo. Não é uma exclusividade desse jogo. E sobre a situação do Abel Ferreira não ter sido expulso. Concorda, Vamp, Bruno Prado? Eu acho que era para expulsão, sim. Eu acho que errou o Rafael Claus aí nesse lance. Ele deu só o cartão amarelo. Foi uma atitude do Abel bem assintosa ali, bater de frente ali com o jogador. Eu acho que era para cartão vermelho, sim. Eu concordo com o que falou o CNM. O Rafael Claus acabou ficando só no amarelo. Para mim errou, ele era um lance pro Abel tomar o cartão vermelho. Também acho que mereceu o vermelho também, né? Também acho, mereceu o vermelho. Todo mundo que ouviu falar o porcado, a tua amizade, né?
manda mensagem e falou que ele tinha que ser expulso. Não. E ó, tem uma situação na rede social que aí eu discordo totalmente, né? Que a nossa produção tá passando aqui, Mauro César Pereira, que muita gente criticou porque ele não pode ir a público criticar. Eu acho o contrário. Eu acho que já passou da hora do chefe da arbitragem aparecer e falar, ó, essa arbitragem foi patética, essa arbitragem foi ruim. Pô, a gente vai discutir o que os malas da rede social estão falando, o Bruno vai embora daqui a pouco. Não, mas a gente tem que discutir. Eu vou junto com ele. Não, mas tem que solidariedade. Eu acho que tem que discutir. Não, mas porque... de mala da rede social que eles falam não interessa. Mas hoje os malas sem alma. Tem gente sensata na rede social, mas esses são os malas. Onde já se viu criticar o cara porque ele tá dando a cara a tapa e dizendo... Você bloqueia, né, Mauro César? Claro que sim. Como eu já recebi gente que falou, mano, você deve desbloquear. Eu falei, eu devo ser bloqueado? Você não foi ainda não. Eu poderia ser. Eu não bloqueei tanto quanto o Mauro, mas eu bloqueei bastante também. É porque ele tem... Olha, ele tá admitindo o seguinte, a equipe dele foi incompetente. É legal ele fazer isso, porque ele é o chefe do Klaus, então ele está admitindo. Um cara que a mim é subordinado foi incompetente, ele agiu de forma errada, ele não teve coragem, não teve capacidade, não sei. Já houve o caso do Dudu e do Didi, Água Santa contra o Palmeiras, final do campeonato, que o Dudu poderia ter sido expulso e o Klaus também não expulsou. Né? E o que ele fala ali mais interessante, que eu não tinha parado para pensar nisso, e que eu achei bem interessante quando vi essa primeira vez, é esse aspecto da não reação do Caleri. Caleri foi extremamente cabeça fria, foi experiente. Fosse um jogador, de repente, mais inexperiente ou um pouco mais sangue quente, pegava a pilha, os dois eram expulsos, quem sairia perdendo seria o São Paulo. E quem teve a atitude de ir ao encontro do outro foi o técnico, não o jogador. Agora, você imagina se todos os técnicos tiverem uma reação parecida quando um atleta do seu time disputar uma bola com um adversário e tomar um safanão, um empurrão. Os jogadores se empurram o tempo todo. Tem pontapé, tem carrinho, tem falta. Quem resolve é o juiz. Se o técnico tiver que entrar em ação toda hora, pelo amor de Deus, gente, imagina. Os dois técnicos entrando em campo, na beira do campo ali interferindo. Isso não pode existir. É evidente que não pode. Porque pode ser algo até planejado, né, Mauro? Vou encarar o cara porque aí eu expulso um jogador do outro time. Então, assim, se algum treinador um dia fizer isso, pode ser planejado. Não tô dizendo que ele fez, não, mas sim, claro, eu estou entendendo. Agora, o que falou ali o Sanem, eu acho muito importante. Eu entendo o seguinte, ele está admitindo a incompetência da equipe dele. Porque ele é o chefe. Se ele fala que errou, ele tem a ver com isso. A mesma coisa quando qualquer treinador chega e fala, meu time jogou mal e tal. Tem aquela história eles perderam, nós empatamos, eu ganhei, né? O técnico que pensa assim, né? O que fala assim. Né? Não, quando o time joga mal, joga bem, ele tem a sua participação, às vezes maior, às vezes menor. Né? E aí, no caso, o Sanem é o técnico dos árbitros. Ele é o chefe dos árbitros. Quando o Klaus comete um erro ao não expulsar o técnico do Palmeiras, ele está assumindo também a responsabilidade, que ele é o chefe dos caras. O que ele vai fazer agora? Vai escalar o Klaus na próxima rodada? Como é que vai ser? Né? E um ponto importante que ele falou também, que me chamou a atenção, quando ele fala que o rigor tem que ser maior com os árbitros por essa razão. Faz sentido, porque de fato, você perdeu o árbitro, não, o técnico. O técnico expulso, tudo bem, faz falta. O cara na beira do campo ali pode atrapalhar o desempenho da equipe, que ele está ali orientando. Mas ficar com um jogador a menos é muito pior, pô, não tem como comparar. Então, assim, é evidente que o que ele falou ali é perfeito. E eu entendo como uma admissão ou de incompetência, da falha cometida pela equipe dele. A equipe é dele, ele é o técnico dos árbitros. Por isso que eu falei, pode ser uma estratégia, vou passar pro Wander, pode ser uma estratégia até de treinador. O treinador pode estar ali, agora eu vou encarar também o jogador, porque o jogador vai reagir e o jogador é expulso. Eu também acho que dessa vez deveria ter sido expulso. E quando as pessoas questionam o fato dele falar, aí é um absurdo. Eu achava que o árbitro tinha que falar, o treinador não fala. Quando o treinador faz besteira, ele não fala depois lá do jogo. E o treinador, muitas vezes, a gente vê que ele não tem vontade nenhuma de ir pra coletiva. Nenhuma. Ele chega lá brabo, ele fala, caraca, lá vou eu encarar esses repórteres. Eu acho que o árbitro tinha que ser a mesma coisa. Fez besteira? Explica aí, meu amigão, a besteira que você fez. Mas se não vão botar os árbitros, pelo menos agora botam o presidente da comissão, Wanderlei. Eu acho que ainda não chegamos nesse ponto de ter uma coletiva do árbitro pós-jogo. Acho que aí a coisa tem que esperar um pouquinho. Mas a gente esperava pelo menos os áudios que eles conversam. Eles colocaram. Horas depois... Eu acho que deveria se explicar assim, porque muitas vezes o árbitro decide o jogo. Não, então. Tudo bem, eu tô indo por partes, como diria o esquartejador. Então, colocaram os áudios. Aí, pelos áudios, a gente já sabe como que eles conversam, aqueles escândalos todos, nego gritando. É um carnaval, né? Isso a gente já sabe. Aí, depois de algum tempinho, agora, faz pouco tempo, o CNM começou a dar
mini balanço daquilo de mais importante, o que foi mais discutido algumas horas depois. Como é essa entrevista? Eu achei que o que ele falou é correto. Quando você acha que o cara está certo, tem que falar que é certo, não é só bater. Eu acho que a arbitragem realmente está longe do ideal, mas isso que ele falou é uma verdade. Quando aconteceu o lance, minutos depois, eu escrevi, está na rede social, que o Klaus tinha adotado naquele momento uma arbitragem estilo conciliação, que não é isso que a regra determina. E que aquele cartão amarelo pode ser classificado, está escrito lá, pode ser classificado como um cartão amigo. Cartão amigo que ele mostrou para o Abel Ferreira. E aí, segue o jogo. Foi isso que eu escrevi. Logo depois, quando o jogo terminou, o Abel e o Caleri saíram abraçados. E eu falei que parece que chegaram a um acordo. Fim de conversa. Foi exatamente isso que eu falei. Ô, Vander, só vou te cortar rapidinho, que a gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. E é isso aí, pessoal. Esse é o vídeo de hoje e é complicado, né? Porque vários pontos, né? Como o Pilhado fala, se isso continuar acontecendo, o treinador pode usar como estratégia, né? Para fazer com que o jogador seja expulso, e quem vai perder mais é quem tá em campo, né? Ou seja, o time perder um jogador em campo é pior do que perder o treinador na beira do campo. Então ali, primeiro, não concordei, né, com isso, até porque o Caleri que vem de encontro ao Abel Ferreira, né, assim por causa do lance. Mas é que o pessoal tá dando muita pedrada só no Abel, né, só no treinador. E não falando nada do Caleri, né, até porque o Caleri foi bem, né, que ele teve cabeça fria ali e saiu fora, né. Mas é jogo, né? Jogo, todo mundo tá de cabeça quente. Um quer ganhar, o outro também quer ganhar. E isso aí acontece. O pessoal fala assim, aí nos programas, sentados, é tranquilo. Mas na hora do jogo é diferente, né? Mas é isso aí, pessoal. Deixa aí o seu like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Valeu!